Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos pensar aí numa produção de texto, tá bom? Baseado na conversa que nós tivemos na aula de ontem, tá? De português, falando sobre os cartazes, sobre a questão da gente pensar nesses detalhes de um cartaz, né? Que um cartaz, ele pode ser escrito, né? Como também a gente pode pensar dentro desse cartaz alguns desenhos, alguns detalhes, tá bom? E aí na página 101 da apostila de português vai ter uma proposta para vocês de como escreverem esse cartaz, tá? E aí pensando em tudo isso que a gente conversou na aula passada sobre os animais que estão abandonados, né? Esses animais que estão em lugares para adoção, né? Como que a gente pode pensar em criar um cartaz, né? Conscientizando as pessoas que a adoção é uma coisa bacana, é uma coisa importante aí para esses animais, que vai acrescentar na vida deles uma casa, que vai trazer alimento para eles. Então, como que a gente pode pensar num cartaz para chamar a atenção das pessoas, né, sobre a importância desse ato, sobre a importância desse gesto de adoção, tá bom? Então, vamos pensando aí em como fazer um cartaz, tá? Pode usar desenho, pode usar letras diferentes, letras coloridas. Então, cartaz, na verdade, quando a gente vê um cartaz na rua, ele precisa ser chamativo, né? Ele precisa ter letras grandes, ele precisa ter alguns detalhes coloridos, né? Para chamar a nossa atenção quando olharmos para ele. Então, usem aí esses detalhes, tá? Usem a criatividade de vocês para confeccionarem um cartaz conscientizando as pessoas com uma mensagem, explicando para as pessoas a importância de se fazer uma adoção, tá bom? Aí na página 102 vai ter o espaço para vocês criarem aí o cartaz de vocês, tá? Conscientizando as pessoas sobre a adoção e sobre essa importância, tá bom? Pessoal, eu deixei aqui para vocês dois modelos de cartazes, tá bom? Esse aqui é uma campanha de vacinação para os animais, para os cachorros e os gatos também, tá bom? Vocês percebem que no cartaz ele tem muita, esse cartaz, no caso, ele tem muita cor, tem alguns desenhos para chamar nossa atenção, né? Tem um desenho do cachorrinho e do gato. A parte mais importante do cartaz, ela está destacada, tá vendo, ó? Não deixe o seu melhor amigo morrer de raiva. Então, eles pensaram em uma frase que vai chamar atenção, né? Se a gente passar em um lugar e ler essa frase, essa frase vai nos chamar atenção, né? Que é uma coisa importante. Então, essa parte que é a principal, né, que é a questão da vacinação, que é muito importante, né, eles não escreveram isso, eles escreveram com outras palavras, eles usaram outras palavras para falar sobre a campanha, mas quando a gente lê, dá para entender, né, que é uma campanha de vacinação e que é importante aí para os animais tomarem essa vacina, tá bom? Então, aqui essa parte da informação que eles queriam destacar, eles deixaram com uma letra maior, deixaram com as cores vivas, né? Então, pensem nisso quando vocês fizerem um cartaz de vocês também. Pensem nas cores que vocês vão usar para chamar a atenção. Pense no tipo de texto que vocês vão usar. Não é um texto longo que vai chamar a atenção, tem que ser uma frase, tem que ser algo com poucas palavras para que a gente consiga ler, para que a pessoa consiga ler, entenda rápido e não fique muito cansativo e que seja algo que chame a atenção, tá bom? Esse aqui, gente, é outro cartaz também, falando sobre a importância da vacinação. E aí eu quero observar com vocês o detalhe aqui desse cartaz. Ó, ele tem alguns desenhos, né, chamando a nossa atenção, com as cores, com a divisão aí das palavras, tá vendo? Ó, a divisão das frases. Então, ó, as partes mais importantes eles também deixaram destacadas com outras cores, olha só. 21ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. Então, essa parte da vacinação, que eles querem que as pessoas olhem,
leiam e entendam rápido e vejam que é algo importante, eles deixaram aí com uma cor diferente, né? Aqui a data também foi destacada, que é algo também para chamar a atenção. Então, aí pensando em todas essas características, vocês podem usar esses exemplos para confeccionar o cartaz de vocês falando sobre a importância da adoção, tá bom? Use então vários tipos de palavras, assim, várias palavras grandes, palavras pequenas. O que vocês quiserem destacar, destaquem com outras cores. Usem desenhos também para ilustrar esse cartaz, tá bom? Deixo aqui esses dois modelos para vocês se basearem aí, tá bom, pessoal? Pessoal, partindo para outro assunto agora, né? Nós falamos sobre a confecção dos cartazes, né? Da forma como escrever um cartaz, a forma como confeccionar um cartaz, né? Nós vamos falar agora sobre um outro gênero textual, que são as entrevistas, tá? Aí na apostila de vocês, vocês vão perceber que vão ter duas entrevistas nas páginas 103 e 104, tá bom? Leiam essas entrevistas, prestem atenção nos detalhes dessa leitura. Para quem foram feitas essas perguntas, né? Essa pessoa que está respondendo essas perguntas, ela respondeu de forma clara, a gente conseguiu entender aí as respostas dessas perguntas, né? Como que funciona uma entrevista, gente? O que é uma entrevista, né? Aqui eu deixei para vocês uma imagem, né, de uma entrevista feita em um jornal da televisão. Eu acredito que todo mundo já tenha visto uma entrevista desse tipo, né? Onde a jornalista, onde a entrevistadora está fazendo algumas perguntas aí para esse senhor, né? Então, esse é um tipo de momento aí que a gente pode encontrar esse gênero textual que é a entrevista, onde a pessoa que está entrevistando ela prepara algumas perguntas, né? Algumas curiosidades para fazer aí para a pessoa que está sendo entrevistada, no caso, para esse senhor. Então, a entrevistadora prepara algumas perguntas, né? Algumas curiosidades, algumas dúvidas aí que ela tenha, e ela, no momento da entrevista, ela faz essas perguntas para a pessoa, e aí tem essa troca de pergunta e respostas é o momento chamado de entrevista, tá bom? Esse é um tipo de entrevista, né, gente? Uma entrevista informativa, né? Ela quer se informar sobre algo, ela quer aprender sobre algo, ela quer entender alguma coisa. A pessoa que está fazendo as perguntas, ela quer conhecer melhor aí a outra pessoa no caso, né? Deixei aqui algumas perguntinhas, então. Quem sabe o que é uma entrevista, né? Só existe esse tipo de entrevista, né? Onde a pessoa ela fica de frente para a pessoa que está sendo entrevistada e ela vai fazendo as perguntas. Só existe esse tipo ou existem outros tipos também de momentos onde a gente vê que, que a entrevista está sendo feita? Vocês já leram ou assistiram a alguma entrevista na televisão? Então, existem essas entrevistas que são feitas ao vivo, né? Então, a pessoa vai perguntando e a outra vai respondendo ao vivo ali na televisão, em algum programa, né? Existe também a entrevista que é escrita, né? Então, no caso, existe esse momento de troca, mas aí ao invés de ser algo ao vivo, a pessoa deixa registrado em forma de escrita, que é o caso aí da apostila de vocês nas páginas 103 e 104, tá bom? Então aí a gente vai pensar nesse gênero textual, como que ele é escrito, para que serve esse tipo de texto, né? Será que é um texto informativo? Será que é para informar? Essas perguntas que estão aí na apostila de vocês, essa entrevista, para que ela foi feita? Para a gente conhecer mais sobre esse tema, para a gente tirar uma curiosidade, por que ela foi escrita? Depois a gente vai compartilhar essas respostas, tá bom?
Então, agora, pessoal, respondam aí essa parte do diálogo com texto, tá bom? Na página 105. Releiam as entrevistas para vocês se informarem melhor, porque as perguntas estão todas relacionadas às entrevistas das páginas 103 e 104, tá bom? E aí depois a gente compartilha essas respostas juntos na próxima aula, tá? Um beijo e boa aula para vocês.